Imagine uma bebida simples, tão singela quanto um gesto de fé, capaz de abrir as portas da abundância e trazer à sua vida uma chuva de bênçãos materiais. Não se trata de uma superstição vazia ou de uma promessa feita ao vento, mas de um ensinamento profundo, inspirado pelas palavras de Padre Pio e iluminado pela sabedoria pastoral de Papa Francisco. Em tempos de incertezas, em que muitos se perguntam se Deus ainda escuta seus clamores, há práticas ancestrais que nos recordam que o céu nunca fecha seus ouvidos para um coração confiante. Você já se sentiu preso em um ciclo de dificuldades financeiras, como se todo esforço fosse insuficiente? E se a resposta para essa travessia estivesse mais próxima do que imagina, em um pequeno gesto de fé, materializado em uma bebida especial que une a força da oração e a esperança ativa? Esta não é apenas uma história, é um convite para redescobrir o poder transformador que nasce da união entre o visível e o invisível. Padre Pio, em sua vida marcada por milagres silenciosos e sofrimentos redentores, sempre ensinou que Deus age de formas discretas, mas extraordinárias. Segundo ele, a fé que se traduz em pequenos atos cotidianos, como uma oração sincera ou um gesto simples, move montanhas invisíveis. Papa Francisco, com sua linguagem de ternura e coragem, reforça que Deus se manifesta no concreto, no pão repartido, na água que sacia, no vinho que celebra a vida. E é justamente dessa aliança entre o ordinário e o sagrado que nasce a inspiração para esta bebida milagrosa. É claro que a fé não é uma fórmula mágica, nem a graça se compra ou se exige. Mas há, sim, instrumentos que, usados com humildade e fé, tornam-se canais de bênçãos. Esta bebida, cuja receita carrega símbolos espirituais milenares, representa uma abertura de portas. É a expressão física de uma alma que escolhe confiar, plantar e esperar a colheita na hora certa. E como dizia Padre Pio, ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Quantas vezes nos perdemos em métodos complicados para tentar resolver problemas simples? Quantas noites passamos em claro, tentando encontrar respostas, quando a sabedoria de Deus sempre esteve ao nosso alcance através da simplicidade? Papa Francisco nos ensina que a verdadeira força não está nas grandes conquistas, mas na capacidade de confiar nos pequenos sinais. Esta bebida é um desses sinais, humilde em aparência, grandiosa em significado. Ao longo dos séculos, muitos santos e homens de fé utilizaram elementos da criação para simbolizar seus pedidos a Deus. Água, mel, ervas, vinho, tudo aquilo que a terra nos oferece foi de alguma forma transformado em oração viva. Não é diferente com esta bebida que hoje lhe revelamos. Ela é feita para ser mais do que um refresco. Ela é, acima de tudo, um gesto consciente de gratidão, esperança e abertura espiritual para a abundância legítima. Quando alguém a prepara com intenção verdadeira, não está apenas misturando ingredientes, está misturando sonhos, está semeando fé no terreno do possível, está dizendo a Deus, eu confio no seu tempo e na sua providência. É por isso que essa prática ressoa tão profundamente com os ensinamentos de Padre Pio e Papa Francisco, porque ela não promete uma mágica egoísta, mas convida a um movimento interior de entrega e de trabalho silencioso. Imagine-se agora segurando essa bebida em suas mãos, sentindo seu aroma sutil, contemplando sua simplicidade. E ao bebê-la, imagine que está também saboreando a confiança, o abandono nas mãos de um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo provê. Esta não é apenas uma prática para mudar suas finanças. É uma prática para mudar sua alma, para ensinar seu coração a viver na confiança que floresce mesmo em meio às tempestades. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como preparar esta bebida, qual oração deve acompanhar cada etapa, e, principalmente, como alinhar sua atitude interior para que a prosperidade que Deus deseja para seus filhos possa encontrar morada em sua vida. A história que começamos agora não é sobre dinheiro apenas. É sobre fé que transforma, sobre esperança que se concretiza, sobre amor que se multiplica. Portanto, fique comigo até o fim.
porque cada palavra que compartilharemos aqui foi inspirada no desejo de fazer florescer em você não apenas a riqueza material, mas a maior de todas as riquezas, a certeza de que, para quem acredita, nenhuma porta permanece fechada. E lembre-se, como dizia Padre Pio, seja perseverante na oração e não desista, mesmo que Deus pareça surdo à sua súplica. A bebida milagrosa que atrai a verdadeira prosperidade já espera por você. Prepare-se para aprender, para se emocionar e, acima de tudo, para experimentar o que a fé viva pode fazer quando se transforma em gesto, palavra e ação. Há uma força silenciosa que sustenta todo milagre: a confiança. Para Padre Pio, confiar era o primeiro passo, mesmo quando tudo à volta parecia desabar. Ele nos ensinava que a alma que confia jamais está perdida, mesmo que o mundo diga o contrário. Ao falar desta bebida milagrosa que atrai bênçãos financeiras, é impossível ignorar que ela é, antes de qualquer coisa, um gesto de confiança no invisível. Imagine por um momento a semente de uma árvore imensa. Aos olhos do mundo, ela é insignificante, um grão que se mistura à terra. Mas dentro dela existe o potencial para frutos incontáveis, para sombra, para vida abundante. Assim é a fé, como dizia Papa Francisco, pequena no começo, quase imperceptível, mas capaz de mover montanhas com o tempo. Esta bebida que hoje vamos revelar é como plantar essa pequena semente no jardim da sua existência. Quantas vezes somos tentados a desistir por não ver resultados imediatos? Padre Pio alertava: quem começa a plantar precisa saber esperar. A fé é paciente. A bebida milagrosa não é uma solução instantânea. É um instrumento que, usado com humildade, paciência e entrega, ativa em nós o fluxo da providência divina. Não estamos lidando com magia. Estamos lidando com mistério. E mistério só se revela a quem sabe esperar. Papa Francisco insiste que a espiritualidade cristã é sempre uma espiritualidade de processo, não de pressa. Vivemos em tempos que glorificam o imediato, o sucesso relâmpago, a riqueza súbita. Mas a verdadeira abundância é como uma árvore sólida. Cresce com raízes profundas. Ao tomar essa bebida com a oração correta, você estará dizendo a Deus: eu aceito o seu tempo, a sua maneira, a sua vontade. O mundo atual vende promessas fáceis, mas Padre Pio nunca nos prometeu facilidades. Ele nos prometeu a graça de atravessar as dificuldades com dignidade e força sobrenatural. E é exatamente essa força que esta prática desperta em nós. Não a ilusão de riqueza sem esforço, mas a certeza de que Deus proverá na medida da nossa fé, da nossa paciência e da nossa disposição interior. Cada ingrediente desta bebida carrega um símbolo. Nada foi escolhido ao acaso. Assim como Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, mostrando que Deus age no ordinário para nos surpreender com o extraordinário, esta bebida simples se torna, pela fé, um sinal visível de uma graça invisível que já começou a operar no mundo espiritual. É importante que, ao preparar esta bebida, você esteja consciente do que está fazendo. Não basta seguir uma receita mecânica. Padre Pio dizia que Deus responde ao coração, não aos gestos vazios. Por isso, antes de cada etapa, pare, respire, reze. Não é a bebida que é milagrosa por si só. É a fé, o amor e a esperança colocados nela que transformam sua realidade. Papa Francisco nos lembra que a esperança é revolucionária. Ela muda o curso das coisas porque muda primeiro o nosso olhar. Quem bebe com esperança ativa a energia da transformação. Quem bebe apenas por desespero ou avareza, fecha a porta da graça. Portanto, ao seguir este ritual, esteja consciente. Você não está apenas pedindo dinheiro. Está pedindo a capacidade de viver a abundância segundo o coração de Deus. E a abundância divina é generosa, mas também é sábia. Ela não se limita a suprir nossas necessidades. Ela nos molda para sermos fonte de bênçãos na vida dos outros. A bebida milagrosa não é apenas um pedido de auxílio. É um compromisso silencioso de ser também, no seu tempo, canal de providência para quem precisa.
Padre Pio dizia que a oração nunca termina em nós. Ela nos atravessa para alcançar outros corações. Então, ao dar o primeiro gole, visualize não apenas seus próprios sonhos realizados, mas também a alegria de poder transformar a vida de outros. Essa é a verdadeira prosperidade segundo Deus. Não acumular, mas compartilhar. Não ostentar, mas cuidar. A bebida milagrosa é, acima de tudo, um pacto de confiança, esperança e amor ativo. E quem bebe com o coração aberto descobre que os milagres não demoram. Eles já começaram. Preparar a bebida milagrosa é um ato de fé consciente, não um gesto mecânico. Padre Pio sempre dizia que a oração verdadeira é aquela que nasce do fundo da alma, e não apenas dos lábios. Da mesma forma, cada passo que você dará ao preparar esta bebida precisa carregar intenção, gratidão e confiança. Não é a bebida que tem poder em si mesma, é o seu coração que, unido a Deus, atrai as bênçãos. Papa Francisco nos ensina que tudo o que é feito com amor se transforma em oração. Por isso, ao separar cada ingrediente, a água pura, o mel que representa a doçura das promessas divinas e as ervas que simbolizam a cura e a renovação, você deve fazê-lo em espírito de oração, como quem cultiva um altar invisível dentro de si. O primeiro ingrediente é a água, símbolo eterno da vida e da pureza. Ao derramar a água, visualize-se limpando sua história das mágoas, das crenças limitantes, da falta de fé. Padre Pio dizia: a água limpa não apenas o corpo, mas também prepara o espírito para receber o novo. Este é o começo do seu pacto com a providência. O segundo ingrediente é o mel, tão citado nas Escrituras como imagem da terra prometida, terra onde mana leite e mel. Ao acrescentar o mel, reze mentalmente para que a doçura da presença divina envolva sua vida financeira, emocional e espiritual, removendo amarguras passadas e abrindo espaço para o sabor da vitória. Depois, vêm as ervas escolhidas, que podem ser manjericão, louro ou alecrim. Plantas tradicionalmente associadas à saúde, prosperidade e proteção. Cada folha mergulhada nesta bebida é um símbolo de que a natureza criada por Deus continua sendo um canal vivo de bênçãos para aqueles que sabem ver além da matéria. Enquanto mistura tudo, reze uma oração de entrega. Senhor, não confio na bebida, mas no seu poder que opera através da minha fé. Abençoe minha vida, minhas mãos, meus sonhos, e faça de mim instrumento da sua generosidade no mundo. Papa Francisco nos lembra que tudo o que é consagrado a Deus se torna fonte de vida. A preparação deve ser feita num ambiente de paz. Coloque uma música suave, acenda uma vela se quiser, ou simplesmente respire profundamente. Padre Pio dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. Quanto mais serenidade você cultivar durante este momento, mais a sua alma estará apta para receber o que realmente precisa. Ao terminar, agradeça. A gratidão é a senha que abre as portas do céu. Agradeça antecipadamente pelo que ainda não vê, confiando que a providência já começou a agir nos bastidores da sua vida. Papa Francisco ensina que o milagre começa quando mudamos o coração antes de mudarmos as circunstâncias. Esta preparação, quando feita com amor, consciência e fé, transforma a bebida em um sacramental, um sinal visível de uma graça invisível que já está a caminho. Como nos sacramentos da Igreja, é Deus quem age, mas Ele nos chama a participar ativamente, com humildade, reverência e esperança. Com a bebida pronta, o próximo passo é tão essencial quanto a preparação, a oração que a acompanha. Padre Pio, mestre na arte de unir o humano e o divino, dizia que a oração não muda Deus, mas nos muda para que estejamos prontos para o que Deus quer nos dar. E Papa Francisco reforça que a oração verdadeira é a que abre espaço para a ação do Espírito Santo em nós. Antes de dar o primeiro gole, você deve elevar seu coração a Deus com palavras simples, sinceras, mas cheias de fé. Não é o discurso bonito que toca o céu,
mas a autenticidade da alma que clama. Comece reconhecendo que toda riqueza verdadeira vem do Senhor e que você apenas deseja aquilo que for bom para sua alma. Diga: Senhor, não venho exigir, mas pedir. Se for da sua vontade, abra as portas da abundância sobre minha vida. Se não for, dê-me sabedoria para aceitar o que é melhor para mim. Esta postura humilde é o segredo para que a graça encontre solo fértil. Padre Pio insistia: Deus dá mais do que pedimos, mas dá no tempo e na medida certos. Em seguida, coloque diante de Deus suas intenções concretas. Talvez uma dívida que precisa ser paga, um negócio que precisa prosperar, uma casa que precisa ser mantida. Não tenha medo de ser específico. Jesus nos ensinou a pedir com clareza. Pedi e recebereis. Mas sempre terminando com a entrega. Seja feita a tua vontade. Papa Francisco ensina que o cristão deve viver com as mãos abertas. Pedimos sim, mas aceitamos o que vem. Esta postura nos livra da ansiedade e nos abre à verdadeira prosperidade, aquela que alimenta o corpo sem envenenar a alma. Durante a oração, é importante visualizar. Imagine-se já vivendo na abundância que Deus lhe reserva, pagando suas contas com tranquilidade, ajudando quem precisa, vivendo sem medo do amanhã. Padre Pio dizia que a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. Repita em seu íntimo: eu confio, eu espero, eu me abandono em ti. Esta repetição suave, enquanto segura a bebida nas mãos, transforma o momento num sacramento pessoal de fé e renovação interior. Depois de rezar, tome a bebida com calma, como quem recebe um presente sagrado. Saboreie cada gole como quem recebe não apenas líquidos, mas promessas. Papa Francisco nos lembra que a graça de Deus é concreta. Ela toca nossa vida, nosso corpo, nosso pão de cada dia. Finalize com um momento de silêncio profundo. Não peça mais nada. Apenas agradeça e descanse. Padre Pio dizia que a oração mais poderosa é a oração silenciosa, aquela em que apenas se ama e se confia. Muitas pessoas tomam atitudes exteriores sem entender que, na vida espiritual, o que importa é o movimento invisível que acontece no coração. Padre Pio alertava que os maiores milagres acontecem primeiro no interior. Esta bebida, unida à fé e à oração, inicia um processo poderoso nos bastidores da sua história. Quando você age em fé, cria uma conexão direta com o plano divino. E mesmo que você ainda não veja, as mudanças já estão em curso. Papa Francisco nos ensina que Deus trabalha no silêncio e que muitas vezes o crescimento mais poderoso acontece onde os olhos não alcançam. Você pode começar a notar pequenos sinais, oportunidades surgindo, portas que antes pareciam fechadas começando a se entreabrir, intuições internas indicando caminhos que antes estavam ocultos. Cada pequeno sinal é um lembrete de que Deus está agindo. Padre Pio dizia que o demônio faz barulho para assustar, mas Deus trabalha em silêncio para transformar. Não se deixe enganar pelas aparências. Mesmo que nada mude de imediato no exterior, confie que uma revolução silenciosa está acontecendo dentro de você. Esse movimento invisível é a preparação para receber a graça visível. Papa Francisco alerta que se recebêssemos tudo de imediato, sem preparação, poderíamos perder as bênçãos por não estarmos prontos. Deus é Pai amoroso. Ele prepara nossos corações antes de colocar os presentes em nossas mãos. A paciência, portanto, é parte do milagre. Não apresse o processo. Tome a bebida diariamente durante 9 dias consecutivos, como uma novena viva de fé e esperança. E a cada dia, reforce a confiança. Seja feita a tua vontade, Senhor. Os santos sempre ensinaram que o milagre é a junção da ação de Deus com a perseverança do homem. Você faz sua parte com fé e disciplina. Deus faz a dele com sabedoria e amor. É uma parceria sagrada, um pacto silencioso que, inevitavelmente, dará frutos. Papa Francisco nos ensina que
A esperança não decepciona porque foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. E Padre Pio acrescenta: nunca se canse de esperar o que Deus prometeu. O tempo da espera é o tempo da formação. Portanto, cada gole desta bebida é uma proclamação: eu creio mesmo sem ver. E essa fé é mais poderosa do que qualquer ritual exterior. Esta fé move o céu em sua direção. Muitas vezes o que nos impede de prosperar não são apenas as circunstâncias externas, mas barreiras internas que sequer percebemos. Padre Pio alertava que a falta de confiança, o medo e a ansiedade fecham portas que Deus já abriu. Ao fazer este ritual da bebida milagrosa, você estará também enfrentando e quebrando essas correntes invisíveis. Papa Francisco nos lembra que é impossível viver uma vida plena se estamos prisioneiros do medo. O medo é uma prisão sem grades que nos impede de caminhar. E cada gole desta bebida representa também uma escolha consciente de sair dessa prisão, confiando mais na providência divina do que nas limitações humanas. A cada dia em que você bebe com fé, algo dentro de você se fortalece. Você começa a perceber que não precisa de provas imediatas para acreditar que Deus está agindo. A confiança se enraiza, a esperança se fortalece, a coragem floresce. Esta transformação interior é o maior dos milagres. Padre Pio dizia que, para aqueles que têm fé, não há sorte, apenas a vontade de Deus. Portanto, esta prática é um ato de libertação. Você abandona a ideia de azar, de destino cego, e abraça a certeza de que sua vida está nas mãos amorosas de um Deus que cuida de cada detalhe. A prosperidade que virá, porque virá, será fruto de uma alma que se rendeu à confiança. E como ensina Papa Francisco, o maior presente de Deus não é simplesmente resolver nossos problemas, mas nos dar um coração novo, capaz de viver em liberdade, alegria e generosidade. Você vai perceber que, à medida que se liberta da ansiedade, também se torna mais aberto às oportunidades. Negócios surgem, ideias se multiplicam, relações se renovam. Não por mágica, mas porque agora você é uma terra fértil, pronta para receber a semente da providência. Padre Pio nos ensina que Deus não coloca sonhos em nosso coração para nos frustrar, mas para nos conduzir. Se você sente em sua alma o desejo de uma vida melhor, é porque Deus já plantou essa promessa em você. A bebida é apenas o símbolo visível de uma obra maior que já começou. Ao perceber isso, seu coração se encherá de gratidão espontânea, e a gratidão é como um ímã invisível que atrai ainda mais bênçãos. Papa Francisco diz que a alegria do cristão nasce da gratidão. Ao viver em gratidão, você se torna não apenas receptor, mas também transmissor de luz e abundância. Portanto, cada vez que tomar a bebida, declare em sua alma: eu estou livre. Eu estou pronto. Eu estou nas mãos de um Pai que nunca falha. Esta declaração de fé, mesmo silenciosa, ecoa no mundo espiritual e acelera o cumprimento das promessas divinas em sua vida. Lembre-se sempre: quem acredita caminha de olhos fechados, mas de coração aceso. E quem caminha assim nunca se perde, porque mesmo no escuro, Deus guia seus passos. É preciso sensibilidade para perceber os sinais discretos que anunciam que a mudança chegou. Padre Pio dizia que Deus fala em sussurros, não em estrondos. Aquele que bebe esta bebida com fé verá sinais, mas é preciso olhos espirituais para reconhecê-los. O primeiro sinal é a paz interior. Mesmo antes de qualquer mudança externa, você sentirá uma serenidade inexplicável, como se algo dentro de você dissesse: está tudo bem. Esta paz é a confirmação de que Deus já tomou suas preocupações nas mãos dele. Papa Francisco ensina que a paz é o primeiro milagre da graça. Antes de abrir portas externas, Deus abre a porta do coração. Quando você sentir essa paz, celebre. O céu já respondeu. Outro sinal é a abertura de caminhos improváveis. Uma dívida que parecia impossível de pagar encontra uma solução inesperada. Um cliente perdido volta. Uma oportunidade esquecida ressuscita. Estes movimentos sutis
são a assinatura de Deus em sua história. Padre Pio dizia que, quando Deus quer, até os ventos sopram a nosso favor. Não tente entender com a lógica humana. Apenas receba com gratidão e continue caminhando na fé. Às vezes, a mudança acontece dentro de você antes de acontecer no mundo. Você começa a pensar diferente sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre sua relação com o mundo material. Esta mudança de mentalidade é fundamental para sustentar a prosperidade que virá. Papa Francisco alerta que uma bênção mal administrada se transforma em maldição. Deus, portanto, primeiro nos ensina a sermos sábios para depois nos fazer prósperos. Esta bebida, rezada com fé, é uma escola silenciosa para formar a alma, para receber e administrar as graças. Você também poderá notar que sua intuição ficará mais aguçada. Padre Pio chamava isso de luzes da alma, pequenos impulsos interiores que nos orientam sem que saibamos explicar. Siga essas luzes com prudência e fé. A prosperidade não virá como um raio, mas como a luz do amanhecer, primeiro tímida, depois abundante. E quem perseverar, verá a promessa se cumprir de forma ainda maior do que sonhou. Portanto, mantenha-se vigilante, confiante e agradecido. A mudança que você tanto espera já está em movimento, e nada poderá detê-la. Por fim, é importante entender: Deus não nos enche de bênçãos para que vivamos apenas para nós mesmos. Padre Pio nos ensinava que a alegria que Deus nos dá é para ser compartilhada. A prosperidade que virá à sua vida tem um propósito muito maior do que simplesmente satisfazer desejos pessoais. Papa Francisco reforça que todo cristão é chamado a ser sinal de esperança no mundo. Portanto, quando a abundância financeira chegar, e ela virá, lembre-se de usá-la também para construir pontes, aliviar dores, espalhar luz. O verdadeiro rico, diante de Deus, não é o que acumula, mas o que reparte. Não é o que esbanja, mas o que transforma vidas. Sua missão não termina quando recebe a bênção. Ela apenas começa. Padre Pio dizia que o amor é o motor do mundo. Se suas conquistas forem regadas de amor, serão sólidas, duradouras e multiplicadoras. Se forem egoístas, ruirão como castelos de areia. Deus honra corações generosos. Papa Francisco nos desafia a sermos cristãos com cheiro de ovelhas, mergulhados na vida real, sensíveis às necessidades alheias. E você, ao prosperar, será chamado a ser resposta para muitas orações silenciosas. Prepare-se, portanto, não apenas para receber, mas para servir. Não apenas para desfrutar, mas para consolar. Não apenas para enriquecer, mas para enriquecer o mundo ao seu redor com gestos concretos de amor. Cada gole que você tomar desta bebida milagrosa, cada oração feita com fé, é um compromisso silencioso. Senhor, faça-me instrumento da sua providência. Assim você descobrirá que a maior alegria não está no que se possui, mas no que se é. Não está no que se acumula, mas no que se entrega. E então, você viverá a verdadeira vida abundante, aquela que transforma não apenas seu destino, mas o de todos que cruzarem o seu caminho. Porque, como dizia Padre Pio, quem tem Deus, tem tudo. Quem confia em Deus, nunca se decepciona. Quem se entrega a Ele, vive milagres todos os dias. A jornada que começamos hoje não é apenas sobre uma bebida milagrosa, mas sobre o reencontro com aquilo que sempre esteve dentro de nós. A capacidade de confiar sem ver, de esperar sem desanimar, de agir mesmo no silêncio da fé. Padre Pio e Papa Francisco nos ensinam que a verdadeira riqueza é aquela que nasce de um coração rendido ao amor de Deus, disposto a plantar sementes mesmo quando o solo parece árido. Se você chegou até aqui, saiba que algo já mudou em seu interior, e toda mudança interior, cedo ou tarde, transborda para a realidade visível. Cada passo que demos juntos, da preparação da bebida à oração consciente, do entendimento dos sinais à missão de servir, construiu dentro de você um altar de esperança que ninguém poderá derrubar. A prosperidade que você busca já começou a se manifestar, primeiro em forma de confiança,
depois em forma de oportunidades e, finalmente, em frutos visíveis e duradouros. Nada que nasce do coração de Deus é passageiro, e nada que é feito com fé sincera volta vazio. Se hoje você sente seu coração mais leve, se sua alma respira com mais esperança, é porque a mão de Deus já tocou sua história. E agora, mais do que esperar, é hora de caminhar, com passos firmes, olhos erguidos e um espírito cheio de gratidão. Padre Pio dizia: "O futuro é de Deus e é maravilhoso para aqueles que sabem esperar com paciência." Não esqueça, cada gole desta bebida, cada oração, cada gesto de fé é um eco no céu, e o céu responde. Por isso, se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um sinal de que você caminha nesta fé viva. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu nesta jornada. Sua interação não é apenas importante para nós, é uma forma de selar no mundo visível a obra invisível que Deus já começou em você. E lembre-se, ao espalhar esta mensagem, você se torna instrumento para que outros também encontrem o caminho da esperança. Que você nunca esqueça. A prosperidade divina não é um destino, é um caminho. Um caminho feito de fé, de ação, de generosidade e de amor. E agora, você está pronto para caminhar por ele, com a confiança de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Porque quem se entrega nas mãos de Deus, jamais anda sozinho. Que a graça, a paz e a abundância acompanhem seus passos. Amém.